Muito bem, amigas, vamos retornando aqui para darmos sequência a esse estudo da segunda parte do livro Nosso Lar, hoje particularmente estudando do capítulo 6 ao capítulo 9. E, como dissemos antes do intervalo, entramos agora no capítulo 9, quando Lísias vai colocar André Luiz, que está começando a tomar conhecimento do funcionamento dessa cidade espiritual Nosso Lar, André Luiz, fica sabendo que, nesse tempo de governança do governador, que não é identificado com um nome, a gente vai sempre mencionar ele apenas com o título da sua função, deve ter tido uma razão para esse nome não vir a ser revelado. A gente teria que fazer aí algumas cogitações para imaginar quem é o governador de Nosso Lar, e isso eu vou deixar mais em aberto, e mais à frente a gente comenta sobre essas possibilidades. Mas ele, então, quando inicia a sua governança, ele vai enfrentar essa questão da alimentação. Como está dito, Nosso Lar é uma cidade numa zona de transição, recebendo espíritos desencarnados da Terra. Alguns vão ficar ali, porque é uma zona de transição, para poderem saltar para colônias, para cidades em planos superiores, e outros vão reencarnar. E tem alguns que vão reencarnar quase de uma maneira compulsória. É recebido no Ministério da Regeneração, que é o ministério mais ligado à Terra, e reencarnam. Eles nem ganham muita consciência da sua realidade espiritual. Outros vão ficar ali, trabalhando, vão reencarnar. A gente vai ter notícias sobre alguns em que isso acontece, e outros vão migrar para o plano superior. E nós temos que entender que os principais líderes, a par com o governador, ou seja, esses 72 ministros, a gente já sabe um, que é Clarencio, ministro do Auxílio. Esses ministros são espíritos que já, no meu entendimento, eles são de outras zonas superiores, eles estão ali como missionários, eles estão ali como trabalhadores. Tal como um espírito como Chico Xavier, que reencarna aqui na Terra, a sua vibração não é daqui e nem de uma cidade espiritual próxima da Terra. É muito acima. Mas vem aqui com uma missão. E a gente estudou aí no início, falamos sobre Chico Xavier para entender por que é um médium idôneo o suficiente para nós darmos, embora o Espiritismo ele seja uma doutrina de fé raciocinada, apesar disso, ou levando em conta isso, nós temos também uma análise dos médiuns, e os médiuns eles serão mais dignos de confiança quanto mais a sua vida, o seu desempenho como cidadão, como o trabalho espiritual que ele vier a desenvolver, sejam uma expressão desta qualidade que nós acabamos por reconhecer
como da mais alta estirpe. Assim, pensamos também nesses administradores do nosso lar. E o governador, que foi levado, a gente não tem notícia de como isso foi escolhido, mas nós sabemos que ali estão os missionários que estão acolhendo e retirando do sofrimento muitos que desencarnam. Então, como, por exemplo, André Luiz, quando chega lá, ele vai agradecer, né? E Clarencio até ajuda ele a ganhar consciência de que ele está recebendo uma oportunidade maravilhosa, ele está sendo acolhido e bem tratado para ser retirado do sofrimento. Então, esses espíritos já chegam naquela estrutura que veio sendo construída, hoje a gente pode dizer, há 5 séculos, e, portanto, são cidadãos que adentram a organização que já está estabelecida e, como a história disse, foi construída por dignos portugueses desencarnados no século XVI. Né? Se nós estudarmos também um pouco da história do Brasil e destacarmos quais foram as figuras de proeminência espiritual nessa época, nós, então, teremos condição de fazer algumas suposições sobre quem são esses portugueses nobres, dignos, que tanto tiveram, durante a encarnação, uma contribuição justa e positiva para o desenvolvimento do Brasil, como também fizeram essa função na dimensão espiritual. Mas, então, esse governador vai lidar com o quê? Sendo esta cidade de transição, o que vai favorecer para que esses espíritos que precisarem reencarnar, reencarnem melhor, e os que tiverem condições de ascender, assim o façam também com mais facilidade. Uma questão é a alimentação. E a alimentação é algo que pega, sempre pega, né? Vamos ver aqui as questões que todos nós temos de lida com a alimentação. O que é bom e o que é praticado. Nem sempre, né? E se hoje nós temos consciência e já trabalhamos para que a nossa alimentação seja saudável, é certo que nós não tivemos essa mesma consciência o tempo todo. E no aprazado momento, nós convivemos com outras pessoas que não têm uma consciência e nem qualquer zelo sobre o que ingerem, sobre o que bebem e como que isso importa a sua saúde física e mental. Muita falta de consciência. Hoje, nós já temos uma literatura médica, nutricional, bastante desenvolvida para nos orientar sobre os melhores costumes à mesa, em termos de escolha nutritiva. E como, se nós quisermos pensar pelo elemento psicológico, né, qual é o nosso primeiro ato ao nascer, depois de respirar, é mamar. É natural, né? O corpo demanda caloria, demanda nutrientes, e esse é o primeiro ato que nós fazemos. E nós fazemos dentro de uma inauguração, que é a entrada nesse plano carnal, bastante
difícil, tantas vezes estressante, né? Já se sabe que é até dito o trauma do parto, o trauma do nascimento. Quantos estudos psicológicos envolvem esse momento que é o início da nossa existência terrestre. E, junto com esse momento estressante, o que nós recebemos, na maioria das vezes, é o aconchego caloroso, afetuoso da nossa mãe, traduzido em alimento, expressado em amamentação. Ou seja, o quanto a ingesta de alimento, por conta desse ato inaugural, vai ficar relacionada a afeto. E, portanto, quanto hoje nós mantemos certos hábitos alimentares que já reconhecemos como não os mais adequados para nós, ou em determinados momentos, que mesmo cuidando da alimentação, a gente abre mão dessa disciplina, desse cuidado, por uma razão emocional, e se analisarmos mais profundamente o quanto que isso se insere em vivências afetivas da infância, da juventude, e que impregnaram a nossa vida de tal maneira, a nossa vida mental, que tantas vezes, em momentos difíceis, em momentos estressantes, nós recorremos ao alimento como uma forma de compensação dessas adversidades emocionais por que passamos. Pois bem, se a gente vai falar de um trauma do nascimento, nós vamos também falar num trauma da desencarnação, um trauma da morte. E se nós estamos estudando um exemplo, que é como ocorreu a desencarnação de André Luiz, cada desencarnação, como cada nascimento, são próprios. Eles guardam uma peculiaridade decorrente de muitos fatores que estão envolvidos e determinando a especificação desse resultado. Assim sendo, o trauma da morte, o trauma da desencarnação, a entrada no plano espiritual, para quem não cuidou da sua existência de maneira adequada, há também de ser sofrida. E toda a impregnação nesse conjunto de organização mental, espiritual e física requer nutrição. Né? É preciso isso ficar claro, né? Porque assim, na visão mais, vamos dizer assim, imaginária da maioria da população, morreu, entrou num plano espiritual, não precisa mais comer, não precisa mais de alimento, já é uma vida destituída de matéria. Baita ilusão. Não é assim. E mantemos um corpo que tem fome e tem saciedade com o alimento que é oferecido. A forma dessa alimentação acontecer é da mais diversa. Vou dizer assim, uma imagem muito grave. Certos espíritos que estão num grau de sofrimento e dedicação a escolhas perniciosas para si e para os outros, vão se alimentar nos matadouros, onde se abate a carne bovina, suína, e aquele sangue que é jorrado ali, com os seus elementos vitais muito presentes,
servem de nutrição para esses espíritos. Então, assim, a forma do espírito se alimentar é muito diversa. Ali, quando André Luiz entra no hospital, vocês veem que ele é cuidado com caldos, com sopas, né, que contém também os fluidos necessários para a sua recuperação. Agora, passado um certo tempo, como é também da nossa tendência de espíritos, né, esquecer o que a gente viveu recentemente, e nós vimos isso no diálogo de Clarencio com André Luiz, lá no capítulo 6, o espírito que entra no nosso lar também vai achar que, não, agora precisa de um alimento mais consistente, os alimentos que lembram aqueles da encarnação. E foi nesse tipo de situação que o governador encontrou a população de nosso lar se alimentando. E, com a sua clarividência, fez por bem descobrir e propor uma sutilização da alimentação. Então, por exemplo, não vou fazer aqui nenhuma defesa do vegetarianismo, mas, para algumas pessoas aqui na Terra, deixar de comer carne, por exemplo, seria um suplício. Comer carne 1, 2 vezes por semana seria extremamente desafiador, e não imaginam algo dessa ordem acontecendo para si. Imaginemos esses espíritos desencarnados e podendo pleitear uma alimentação que a sua organização físico-espiritual parece preencher melhor as suas sensações de saciedade. Então, é nessa realidade que o governador encontra nosso lar e vai fazer mudanças, proposições, que a gente vai estudar um pouco agora para ver como que a instalação dessa mudança levou 30 anos, 3 décadas. E vamos, então, compartilhar aqui a tela para alguns trechos que selecionamos para servir de comentário. Então, nós estamos aqui com os capítulo 9, problemas de alimentação. André Luiz olha toda aquela organização que Lísias o esclarece e pergunta, né, como seria a questão da circulação do abastecimento nutritivo daquela cidade. É possível que esse serviço tivesse um departamento, não imagino um ministério, como o Ministério da Regeneração foi anteriormente um departamento, é possível que houvesse esse departamento de alimentação, de abastecimento, que depois, rebaixado o status, ele passou a ficar ao encargo da governadoria, porque houve exigências bastante materiais por grande parte da população. E isso em todos os ministérios, com exceção da União Divina. A tática e a didática do governador para os métodos de espiritualização fossem acatados, é o que discorre esse capítulo. O início desse processo foi há um século, se a gente estiver pensando no tempo em que André Luiz escreveu, e
a luta, como já anunciamos, foi perdurada por 30 anos. O governador introduziu muitos recursos para essa mudança, inclusive a ciência da respiração. E a gente lembra dos pranayamas, né, dessa ciência do yoga, que informa que a respiração é um grande aliado para a nossa nutrição sutil. Sobre as mudanças dos hábitos alimentares, então tem essa notícia, né, que houve muitas lutas para adaptar os habitantes às leis da simplicidade quanto à alimentação, porque eles queriam mesas altas, bebidas excitantes, como na Terra. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, e aí, né, por uma condição própria. Lembremos que o Ministério da União Divina e da Elevação são os dois que já se situam em intercâmbio com os planos superiores ao nosso lar. A paciência paternal do governador foi o que conduziu, né, para providências esclarecedoras durante esse tempo, e ele esteve pacientemente respondendo, levando em consideração todos os reclamos, todos os argumentos contrários à proposta de melhoramento da alimentação de nosso lar. As consequências difíceis e as reclamações decorrentes. Nós vamos ver aqui algumas delas. Os técnicos, né? Porque nesses ministérios, os trabalhadores, eles guardam o seu conhecimento técnico e desenvolvem outros conhecimentos para exercerem as suas funções no nosso lar. Então, eles se manifestavam contrários com o argumento de que a cidade, por ser de transição, se não tivesse uma alimentação mais densa, os espíritos apresentariam graves problemas. Chegaram a formular protestos de caráter público em entidades eminentes. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos vítimas do sistema de alimentação deficiente. É aquela coisa, se a pessoa começa a alimentar uma ideia negativa sobre si mesma, ela vai se prejudicar. Se estiver achando, mesmo com uma alimentação que estava adequada, achar que ela está deficiente, aquele pensamento vai funcionar como um veneno, um nocivo ao seu bem-estar. E esse fato, né, de o Ministério estar superlotado, esse determinou que opositores da redução multiplicassem as acusações. Mas o governador, ele chegou a trazer 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. O ar, né, o quanto de energia, de nutrientes tem na medida que nós, por exemplo, acrescentamos para nós a respiração completa, né? Porque às vezes nós passamos um dia sem respirar em todo o continente dos nossos pulmões. A parte da base fica com um ar residual ali que não é trocado. E isso implica num não aproveitamento de toda a potencialidade da respiração. Então, pelo menos uma vez por dia,
respire 10, 12, 15 vezes uma respiração completa, que você vai esvaziar ao máximo os seus pulmões e preenchê-los. E quando fizer isso, mentalize que esses corpúsculos vitais, o prana, né, nada mais do que são esses corpúsculos vitais presentes na atmosfera. Imagine que você esteja absorvendo, porque a mente ele é o elemento da hierarquia mais importante no funcionamento do nosso complexo orgânico. Então, se você, eu, nós imaginarmos, enquanto fazemos essa respiração completa, e eu sugiro que você faça ou bem cedo quando acorde, principalmente se você tiver um ar mais puro para respirar, e mesmo que não tenha, nessa hora o ar costuma estar não só menos poluído por causa da movimentação menor humana, mas também por uma característica própria dessa mudança do lusco-fusco, tanto do amanhecer quanto do crepúsculo. Então, sugestão de você fazer essa respiração completa, pelo menos uma vez por dia, e de preferência nesses horários. Mas se não puder fazer num desses horários, faça em qualquer um, com essa mentalização que isso você está se nutrindo de um alimento sutil e contribuindo para a sua saúde. O governador convidava os adversários da medida ao palácio, expunha-lhes os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos porque estavam envolvidos ali princípios espirituais. Facultou aos rebeldes inimigos variadas excursões de estudo em planos mais elevados. Aqueles que podiam migrar, passar uma semana numa outra cidade espiritual, obter informações, ele promoveu isso, e assim, quando esses voltavam, muitos deles mudavam de opinião e os adeptos foram aumentando. Depois de 21 anos, o Ministério da União Divina estava, vamos dizer, par e passo, fechado com o governador desde o início, mas precisaram 21 anos para o segundo ministério mais sutil, né? Que trabalha com o plano mais sutil, aderir e abastecer-se apenas do indispensável. Mas não o mistério do esclarecimento. Ali, né, estavam situados muitos espíritos dedicados às ciências matemáticas. E eram os mais teimosos adversários, porque eles faziam ali dos seus cálculos relacionados às proteínas, aos carboidratos, à fisiologia do corpo espiritual, argumentando sobre a necessidade de manter a alimentação antiga. O velho governante requisitou assistência de nobres mentores que orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Os cientistas argumentavam e a governadoria contemporizava. Advieram perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração, que, no momento que André toma a informação, já tinha alcançado o status de ministério. E ali, distúrbios perigosos começaram a acontecer. Enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar apareceram, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino
em virtude dos vícios de alimentação. Vemos que até esse intercâmbio clandestino, né? Porque vocês lembram, o nosso lar ele é protegido como uma muralha, mas ali, como tinham funcionários do Ministério da Regeneração que estavam na crença dessa necessidade do alimento mais denso, e eu ainda falei no início como que certos espíritos muito comprometidos se alimentam com as brechas da terra, eles obtinham esses alimentos e realizavam esse intercâmbio clandestino com funcionários do Ministério da Regeneração. Depois de ouvir o mais alto conselho do Ministério da União Divina, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dados magnéticos a serviço da defesa comum. Ou seja, quando foi preciso, quando a situação se pareceu caminhar para uma expressão de desequilíbrio incontido, ele foi firme na sua função de gerir a organização e o equilíbrio da colônia. E aí, todas essas medidas foram instituídas e vamos ver a consequência. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Ao Sol também, o Sol com seus raios como vitalizantes, né? Afora a transformação da provitamina D em vitamina D, que acontece na nossa pele por atuação dos raios solares, também uma energia sutil esses raios carregam. E nós, com a mentalização, quando formos tomar o nosso banho de sol, nos colocarmos na exposição desses raios vitalizantes, lembremos desses recursos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal, né? Já falamos aí do que aconteceu com o Departamento da Regeneração, e desde então só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Ali, né, porque ali é onde estão as pessoas que acabaram de chegar da Terra, estão enfermas e talvez necessitem, ainda por um tempo de adaptação,
desse tipo de nutrição mais densa. Mas vejamos essa história, né, que eu acho que ela é bastante ilustrativa de como que mudanças positivas acontecem, e se nós estamos numa faixa de transição, se nós estamos ainda lidando com, ao mesmo tempo, essa relação de espíritos mais avançados que descortinam destinos mais felizes para a Terra e para os seus habitantes. E, do outro lado, aqueles de má vontade, os rebeldes, os recalcitrantes nas condutas menos dignas. Se nós estamos no meio onde esta peleja é cotidiana, então nós vemos que, para alcançar aquela promessa do Cristo, bem-aventurados os mansos, e vocês notam que, quando falou do governador, falou dos mansos, né? Essa mansuetude, que não significa passividade e nem aceitação, mas significa resistência com proposta de paz. Então, foi assim, né, que esse governador, com a ajuda dos cooperadores mais próximos e afinados com a sua indicação de melhoria para a cidade como um todo, é que conseguiu, depois de 3 décadas, a essa mudança significativa. E isso serve também como um alerta para nós, né? Nós que estamos aqui na Terra, encarnados, usando esse corpo que é denso, mas como podemos desenvolver processos de nutrição sutil para este corpo e para o espírito, porque nós não comemos apenas o alimento físico, nós nos alimentamos de afeto, de sentimentos, de ideias. Tudo isso é alimento para o espírito que redunda em benefício ou malefício para o corpo e para a saúde. Então, sabendo desse processo de gradação no plano espiritual, olhemos para a nossa vida com essa seguinte pergunta: nós estamos nos preparando para viver, não é só no plano espiritual, em que faixa vibratória do plano espiritual, mas aqui mesmo na Terra. Nós estamos querendo, com a nossa conduta, voltar para um passado da Terra, ou nós já estamos projetando viver e contribuir para uma Terra do futuro. Por exemplo, nós estamos iniciando agora um período de carnaval, né? É o período da carne, né? Como o nome diz. Eu não vou me colocar aqui, de maneira alguma, de maneira contra o carnaval. Eu penso que, se a pessoa gosta, quer se divertir com esse tipo de, chamemos, de brincadeira, de lazer, ok, né? Desde que ela cuide de como vai estar a sua saúde, o seu pensamento, o seu investimento em forma de desejo, o que vai ser construído por você nesse tempo. Eu não sei como andam as estatísticas nesse momento, mas em época que eu acompanhava, um mês, 2 meses depois do carnaval, era o tempo de maior aborto que acontecia dentro do ano. Ou seja, por causa de toda uma concepção
do que é a liberdade e do que é uma escolha como sendo compatível tanto com o divertimento como com a consequência problemática, né? Porque, nesse caso, uma gravidez indesejada acaba sendo problema, como é que vai se resolver esse problema? E isso, o que é? É criação de karma. Nós estamos criando o nosso karma, então vamos dizer assim, com tudo que nós nos alimentamos no dia de hoje, seja o alimento físico, seja o alimento do prazer, do sentimento, da cognição, tudo isso é nutrição para o espírito e, de certa forma, para o corpo também. De forma que penso que esse estudo sobre como um problema de proposta avançada para a cidade Nosso Lar, como que isso gerou um tumulto, uma agitação de contestação e de conflito para a cidade, coisa que nós vivemos, né? Vivemos isso, infelizmente, em grandes proporções. Vejamos essa grande dificuldade, né, que o Brasil se encontra pela divisão política e ideológica, criando conflitos e consequências danosas para todos nós. Então, como que nós estamos no centro desse tipo de peleja e como devemos colaborar e cooperar buscando a harmonização das diferenças, né? Porque não tem nenhum problema em pensar diferente, mas como que nós convivemos com o diferente no sentido de aceitá-lo, combatê-lo se nós não coadunamos com a sua ideologia, com as suas proposições, mas não transformar essa pessoa num inimigo que precisa ser eliminado e que não possa ter voz, né? Então, isso em todos os níveis, e estamos numa fase, que é uma fase de transição da Terra, e, por conta disso, esse tipo de conflito tenderá a crescer. É uma época do saculejo da Terra, para ver quem vai permanecer aqui na Terra por estar numa condição vibratória afinada com a evolução do planeta. E isso nós, então, almejemos, né, com o nosso trabalho interior, a sermos os mansos, os pacíficos que herdarão essa terra, porque ela é maravilhosa. E se a gente olha toda a beleza e a harmonização do Nosso Lar, que é uma cidade espiritual da faixa da Terra, nós, então, temos notícias do que nós vamos fazer aqui na Terra também. Porque o Nosso Lar ele está, em termos de 100 anos, à frente do que se vive na superfície da crosta planetária. Então, nós vamos construir aqui um planeta de regeneração, onde as organizações vão funcionar nos moldes mais elevados e de maneira que essas antecipações que uma mediunidade sagrada como a do Chico vem nos revelar, com tantos dados, nos antecipam informações importantes para o que cabe a cada um de nós fazer, como indivíduo e como pequena ou grande coletividade, né? Vamos imaginar que essa paz da Terra, onde é que é a nossa obrigação de construir essa paz? No nosso ambiente mínimo. Ali, nós podemos ser uma espécie de governador ou um auxiliar do governador se nós conseguirmos construir
ali um ambiente de paz, é uma célula que vai funcionar emitindo vibrações dessa natureza para as outras células, que são as famílias, que são as organizações sociais, que compartilham conosco essa coexistência. Então, são aí muitas informações que podem ser usadas por nós de muitas maneiras. Se alguém quiser trazer mais alguma colaboração, alguma pergunta, alguma observação, fique à vontade. Me ocorreu agora, quando você fala, né, que o nosso lar estaria um século, né, à frente do que a gente está aqui na Terra, e como esse livro foi escrito em 1900, na década de 30 e já mostrava todo esse tipo de organização, né, tudo isso, aí me veio assim uma esperança, né? Se estamos, será que daqui, quando a gente estiver em 2030, será que a gente vai conseguir ter algo próximo a essa organização vista no nosso lar? Fico, assim, de repente me veio esse pensamento, assim, será que a gente está próximo, né? Quer dizer, estamos mais próximos do que estávamos há tempos atrás, mas será que já não é tão distante assim? Será que a gente vai poder participar disso, né? Não sei o que pensar Aham. sobre. Olha, é muito pertinente essa observação, né? Vamos pensar assim, primeiramente, em termos dos recursos tecnológicos. Por exemplo, ali, nessa época, nós vamos ver que existem manifestações dos espíritos ali em nosso lar. Não vamos nem falar das manifestações do espírito, vamos falar uma coisa que a gente já assistiu, que é aquela prece coletiva do governador. Ela realiza-se na governadoria, mas em todos os lares e setores institucionais da cidade, naquele momento da prece vespertina, usando recursos de televisão avançados, aquilo se materializa em todos os lares do nosso lar simultaneamente. Na década de 30, a gente não tinha televisão. Não é? E, portanto, todos esses avanços eles vão se materializando mais ou menos com essa defasagem desse tempo. Agora, a questão moral e comportamental, aí já é de uma outra face. Eu estava me referindo mais a esse avanço técnico de defasagem de um século. Mas a questão moral, ética e comportamental, isso já é um pouco diferente. Por exemplo, porque nós pleiteamos na evolução natural dos mundos essa passagem de um planeta de sofrimento, que é a Terra, e é fácil a gente perceber que é um planeta de sofrimento. Não precisamos nem olhar a indigência pública e a precariedade das enfermidades que assolam o planeta. Basta a gente olhar para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para a gente saber que é um lugar de sofrimento. Mas, segundo a observação do Chico Xavier, se nós vencêssemos, ultrapassássemos, ele até fala um marco temporal. Eu não gosto muito do marco temporal, porque isso não é assim fixo, né? É mais ou menos. E essa data é mais ou menos 2020. Se a gente ultrapassasse esse tempo sem produzir aqui na Terra um conflito de armas nucleares, nós seguiríamos para um planeta de regeneração.
Planeta de regeneração implica que a quantidade de sofrimento ela já diminui e fica menor do que a proporção do bem-estar com a população. Nós ainda não chegamos nisso. Mas se nós ultrapassássemos este marco sem desencadear um conflito de guerra nuclear, nós caminharíamos para um planeta de regeneração. E aí sim, todos esses avanços em termos de organização administrativa que existe em nosso lar, passaria a existir aqui também. Então, a meu ver, nós estamos ainda... A gente até tinha, a meu ver, assim, quase que vencido isso. Mas esse conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, a mim fez despertar assim, uma grande dúvida, uma certa incerteza. Será que a gente ultrapassou mesmo essa previsão que o Chico fez? Estamos em 2023, é muito próximo, e como... Então, a gente precisa também orar, né? Porque o pensamento ele é material. A gente tem que entender isso. O pensamento ele é uma força material. Ela tem capacidade, a forma pensamento ela é produzida e ela é lançada na atmosfera como uma luz que se propaga, os nossos pensamentos também se propagam. Então, nós precisamos orar para esse conflito se resolver sem as piores consequências. E, por outro lado, entender que nós temos uma contribuição efetiva a oferecer, que é esta: se nós produzirmos a paz no nosso ambiente doméstico. Essa é a grande contribuição. E como fazer isso? Nesse estudo de hoje, nós tivemos uma orientação muito boa. Releiam o capítulo 6, que é a educação da vida mental. Como que esta educação da vida mental ela faz uma diferença absoluta para o nosso próprio benefício e para nós passarmos a ser instrumentos da paz. Então, tá bem, minhas amigas, chegamos aqui à finalização desse nosso estudo mensal. Sugiro que vocês releiam, tem muita coisa aí nesse estudo. Leiam os próximos 4, 5 capítulos e no terceiro sábado de março estaremos aqui para mais um estudo como este. Ela só mais uma coisa, como é que a gente pode acessar as gravações desses encontros? Eu vou deixar o link o passado eu deixei o link no grupo da Meditação Cristã. Você está lá no grupo ou não? Não estou. Ah, tá. Então eu mando para você também o link da passada e desse. Tá. Eu queria Tá bem? compartilhar com a minha mãe, com algumas pessoas da minha família. Tá bem. Obrigada. De nada. Então tá bem, amigas. Tenhamos um sábado de muitas oportunidades para o nosso trabalho interior. E uma semana e um mês também. Gratidão, Bernardo. Obrigada. Muito obrigada. Gratidão, Bernardo.